Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos espíritas Missionário da Luz. Estamos aqui para trazer novos ensinamentos, reflexões sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto que é a base de toda a doutrina espírita, que é a reencarnação. Nós vamos trazer os benefícios da reencarnação, do capítulo 4, itens 4 e 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem um esclarecimento. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem com o antigo. Então já começamos com essa reflexão. O que é a reencarnação? Então é a volta da alma ou do espírito à vida do corpo. E um corpo formado especialmente para aquele espírito e que nada tem a ver com o antigo. Então, quando nós falamos em reencarnação, sempre nos vem a pergunta, e muitos perguntam mesmo, quais são os benefícios que ela traz? Quais os benefícios da reencarnação? De você estar aqui de novo, de você voltar a um outro corpo, e o espírito é o mesmo. Os benefícios são inúmeros, são muitos. A gente hoje vai estar aqui abordando apenas um deles. E que é a oportunidade que nós temos de estarmos aqui para convivermos com as mais diferentes pessoas que vão estar à nossa volta nessa nova vida. É um benefício que vai dar condições para a gente estar em convivência com, na maioria das vezes, com os nossos desafetos de outras vidas. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de estarmos aqui um outro corpo, o espírito é o mesmo, e essa convivência que nós vamos ter com aqueles desafetos que nós tivemos com vidas passadas. Só com os desafetos, não, com muitos outros que teremos afinidade, mas especialmente com aqueles que tivemos os entraves. Então, nos deparamos com muitos que vão atravessar o nosso caminho e que a gente não se sente bem na presença deles. Às vezes são pessoas próximas a nós. E a gente não tem, às vezes você não sabe uma causa, você fala assim, nossa, por que essa atitude, né? Não tem nada que justifique essa minha atitude. Por que eu sinto essa coisa estranha ao me aproximar dessa pessoa? Como explicar? É uma antipatia assim gratuita, uma repulsa, uma indiferença mesmo. E isso traz questionamentos em nós, porque parece e é uma coisa assim que vem. A gente não sente afinidade de estar próximo daquela pessoa. Aquela presença nos incomoda muito. E é tão real que questionamos de onde vem a causa, o motivo para sentir tudo isso. Então, vem a doutrina espírita e nos explica que ela nos fala da reencarnação. Então, assim, nós temos a oportunidade de reencarnarmos com aquelas pessoas que tivemos nossas diferenças nas vidas anteriores, nas vidas passadas, e elas se aproximam de nós agora para ver se a gente vai se adequando a elas. No capítulo 4, no item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina o seguinte: Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns
e para outros, de meio de progresso. Prova para uns e meio de progresso para outros. Então, essa convivência vai gerar esses estímulos que, na verdade, para uns vai ser prova e para outro é meio de progresso. Então, essa convivência, pela misericórdia do Pai, nos é imputada para que a gente possa nos ir familiarizando com aqueles que foram nossos desafetos. Há vários livros que trazem essas explicações dessas encarnações de relacionamentos com dificuldade. A reencarnação nos dá a oportunidade de ter junto de nós inimigos de uma vida passada e que voltam muitas vezes na nossa convivência nessa encarnação. Então, é mais ou menos assim. Nós recebemos, e às vezes nem sabemos por quê, porque muitas vezes não conseguimos explicar. O espírito, quando está no plano espiritual, olha que interessante, ele escolhe passar por essas situações para se redimir das faltas anteriores. Então, a gente, quando está lá em espírito, desencarnamos, fomos para lá, estamos lá. Aí, para a gente se redimir das nossas faltas, a gente escolhe, né? A gente escolhe lá no plano espiritual que a gente quer passar por algumas situações para a gente se redimir das faltas anteriores. Olha que justiça maravilhosa a divina e nos permite isso. E a maioria das vezes faz parte da nossa família, no núcleo familiar, para saldar o quê? Esses débitos. Então vem assim, vem na nossa família e às vezes a gente fala, meu Deus, né? Como que a gente não tem afinidade com aquele meu irmão, né? Eu não tenho afinidade com... Então pode ser uma mãe que o filho se atrita com ela, há divergências severas. Pode ser um irmão, um marido. Quantos acontece de não ter nenhuma afinidade? Enfim, os próximos de nós. São só os próximos? Não, mas os próximos é quase que uma imposição, é uma obrigatoriedade a nossa convivência com eles. E assim, essa convivência que é obrigatória vai aparando as arestas, pouco a pouco. Obrigatória porque nós escolhemos vir e fazer isso. E para nos melhorarmos, é claro. Com esse conhecimento, refletimos e podemos buscar a mudança ao agir em relação a esse fato. Então, assim, se a gente tem o conhecimento da doutrina, se a gente sabe que a gente veio numa família, que nós encarnamos aqui nessa família, e que a gente tem esses entraves, essas perturbações, essas dificuldades no relacionamento, um filho que é problema, um pai que vem como alcoólatra, e N outras situações, não necessariamente esses casos, mas às vezes um caso mesmo de falta de afinidade. Um filho rebelde, que não aceita nenhuma opinião, nenhuma orientação. Então, assim, são situações, filhas que dão problemas, saem cedo de casa, são situações que mexem com toda a família, envolve a todos, e isso é importante. Por quê? Porque vai se afinizando, perdoa, desculpa, e volta, e faz, e acontece, e conversa, para que as coisas vão se adequando, e vão se adequando devagarinho. No item 4, no Evangelho segundo o Espiritismo, também nos esclarece. A reencarnação é a volta, esse daqui, que volta para a gente aqui, né? Quando falamos em reencarnação, nos vem a pergunta sempre, né? Qual o benefício? Que nós vimos, que na verdade o benefício é o maior dos benefícios que nós podemos ter. Nós convivemos com aqueles que tivemos dificuldades ou que fomos, por exemplo, até agressores desses que vão estar conosco nessa vida, por que não? Né? Fizemos uma discórdia, fizemos uma disputa, isso é que é. Então, assim, como eu falei, é na família que a gente vai encontrar mais essa convivência. Vamos aparando as arestas, a mãe vai conversando, vai se entendendo com a filha, e ao final, às vezes,
Com esse conhecimento que a doutrina nos dá, a gente entende que a gente tem que ir se melhorando e aceitando muitas vezes o outro. Então, com esse conhecimento, nós refletimos e podemos buscar a mudança ao agir em relação a esse fato. Aí a gente vai mudando, sabe? Que veio no nosso lar, na nossa família, porque nós temos que estar nos relacionando bem. Quando a gente percebe isso, a gente fala, nossa, olha, eu vou melhorar, vamos entender, conversa, não tem mais aquela briga, os ânimos vão se acalmando. Às vezes demora um pouco, demora para isso acontecer. Outras pode não acontecer, pode realmente continuar, pode não acontecer nada. A antipatia, a discórdia continua. E assim a gente tem que vir outras vezes para nos acertarmos com esses nossos desafetos. E cada encarnação é uma oportunidade de nos melhorarmos. Cada encarnação é uma oportunidade. No entanto, a gente acredita, todos nós acreditamos, que essa presença em nossas vidas é para um aprendizado. A gente acredita nisso, acreditamos nisso. A doutrina nos traz isso e nos mostra claramente. Nós não morremos. Nós simplesmente vamos para o plano espiritual, voltamos, convivemos muitas vezes uma família em paz, tranquila, sem tantos problemas, outras não. Então, assim, é para introduzir um aprendizado que nos faça brotar valores morais até então desconhecidos por nós. Então, assim, traz aqueles valores que precisavam ser ressaltados e que não foram em outras vidas. E assim, o Evangelho do capítulo 4, né, que é nascer de novo, é voltar à vida novamente, na verdade, os ensinamentos desse capítulo 4 é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é nascer de novo. E assim, finalizando, a gente vê no item 19, no final, assim, os maus se melhoram pouco a pouco. Olha que maravilha, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. Então, o carinho, o afeto dos bons, eles vão melhorando. O caráter deles se abranda, olha que coisa maravilhosa. Seus costumes se apuram e as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. É maravilhoso a oportunidade que o Pai nos dá de nos reencontrarmos numa nova encarnação. E assim fica essa reflexão para todos e que ela seja bem proveitosa. Muito obrigada e voltamos dentro em breve com um novo vídeo para continuarmos assim, conversando mais e mais e esclarecendo muito sobre a doutrina espírita. Fiquem em paz.